Boa tarde. Nosso primeiro Encontros Online já está sendo super sucesso. 46 pessoas online. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, eu só queria dar alguns recados antes da PAN começar. Que como é o nosso primeiro online, a gente está ainda se adaptando. Então, vocês estão vendo que cada pessoa que entra, a gente precisa autorizar. Então, quem puder ajudar a gente nessa função, é só permitir a entrada da galera, por favor. Já ajuda. E aí a gente pediu para todo mundo desligar os microfones, por favor, para não atrapalhar a apresentação da PAN. E a gente vai deixar as perguntas para o final. A hora que ela terminar, a gente abre. Então, para organizar essas perguntas também, quem quiser, quem tiver pergunta, coisa, quiser falar alguma coisa ao final, vai mandando no chat, por favor. E daí a gente vai criar uma lista para organizar quem fala e seguir a ordem direitinho. Então, vou apresentar, acho que todo mundo conhece. Ela é aluna de doutorado do Miúdo, e ela vai fazer a prévia da qualificação dela para a gente. Ela pediu para a gente dar opiniões e sugestões para ela. Então é isso, Pan, vou desligar o microfone e passar para você, beleza? Tá bom. Estão me escutando? Estão me escutando? Sim? Sim. Bom, a gente vai se adaptar a esse novo jeito de apresentar, mas qualquer coisa vocês me avisam se estiver falhando, não estiver indo alguma coisa, tá bom? Se tiver algum delay e tal. Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito o pessoal do Encontros, que foram super ágeis e toparam essa ideia de apresentar online, e é uma forma da gente se manter conectado também nesses tempos difíceis, né? E a ideia aqui é, como a Bruna falou, eu falar um pouquinho do que vai ser a minha qualificação e desse tema que é o foco do meu doutorado, que é entender como que a assimetria de seleção afeta a dinâmica coevolutiva em redes mutualistas. E, bom, eu sou orientada pelo Miúdo, co-orientada pela Paulinha, e vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse tema que eu apresento, que é o meu objetivo, né? A gente sabe que mutualismo são interações onde ambos os indivíduos se beneficiam. Então, por exemplo, uma ave que está se alimentando de um fruto, que ela vai obter alimento e ao mesmo tempo está levando essa semente para ser dispersa e poder germinar em outro lugar, ou um peixe um peixe limpador, né, alguém que vai obter alimento e ao mesmo tempo limpa uma outra espécie, um beija-flor que está visitando uma flor e ele obtém recurso como néctar, pólen, e ao mesmo tempo ele leva esse pólen para outras flores que germinam, né? Então vai conseguir permitir a reprodução. No entanto, ter benefício para ambos os indivíduos é algo que pode variar muito. Então, alguns desses exemplos que eu dei para vocês são vinculados a um obter recurso e o outro obter serviço. Então, por exemplo, a planta, ela está obtendo reprodução, porque o pólen dela está sendo disperso e assim ela vai conseguir produzir mais sementes, enquanto para o beija-flor, o que ele está obtendo é uma maior capacidade de sobrevivência, porque ele está obtendo recurso e alimento. E essa variação nos benefícios que são obtidos do mutualismo podem ocorrer de outras formas também, como, por exemplo, espécies que dependem mais ou dependem menos da interação, no caso, por exemplo, de formigas e plantas, onde um dos dois pode depender mais. Isso significa que as consequências dessa interação do mutualismo vão ser, então, distintas e vão influenciar muito, tanto nos processos ecológicos quanto evolutivos, que essas interações geram numa comunidade ecológica, né? Se a gente for olhar, então, várias dessas características que a gente observa em organismos que estão interagindo são moldadas pelo mutualismo, moldadas pela interação. E a gente pode ver
se a gente pegar uma dessas características que está mediando a interação, então vamos imaginar aqui, por exemplo, vocês estão vendo, não consigo apontar, gente, mas vocês estão vendo que tem uma florzinha aqui do lado esquerdo em cima, e imagina o tamanho dessa flor, ele tem uma distribuição nessa população, e vai ter uma média dessa característica naquela população. Da mesma forma, o bico desse beija-flor, ou seja, aquele que está interagindo, né, o que está mediando a interação, esse bico, também tem uma distribuição na população, que também vai ter uma média. E o que a gente espera, quando a gente está falando de mutualismo, é que um bom acoplamento entre os dois permita ter mais benefícios dessa interação. Então, a gente, ao longo do tempo, imagina que essas curvas vão mudando de forma que elas possam ficar mais sobrepostas. Então, aqueles indivíduos que têm características mais similares de cada uma das espécies vão sofrer pressão de seleção um do outro, e num próximo tempo a gente imagina que elas vão ter uma maior sobreposição. Isso vai gerar uma dinâmica que é coevolutiva, ou seja, vão ter mudanças recíprocas entre as espécies, e isso vai ocorrer através de seleção natural. Mas ter as mudanças de forma recíproca não significa que elas são necessariamente de igual magnitude, ou que elas são simétricas. Essas mudanças, elas podem ocorrer de forma assimétrica. Então, imaginem que, às vezes, uma dessas espécies pode estar impondo uma maior pressão de seleção do que a outra, e essa diferença na pressão de seleção, que é o que eu estou chamando de assimetria, vai mudar o que a dinâmica coevolutiva geraria, a forma como ela se dá, e trazer novas consequências nesse processo, né? E lembrando que a gente está falando de mutualismo, e a gente espera, então, esse acoplamento fenotípico, que é algo que a gente observa bastante na natureza, em vários casos, como, por exemplo, eu trouxe algumas fotos aqui para vocês, de plantas que apresentam flores com tubos longos, com probóscides longas, ou aves que têm bicos curvos, e que vão, então, estar acoplados com flores que eles visitam. No entanto, essas espécies não estão isoladas na natureza, né? Então, quando a gente vê algumas espécies que têm acoplamento fenotípico, não necessariamente todas que estão interagindo ali têm esse acoplamento. Elas estão estruturadas, na verdade, em redes de interação, e essas redes vão fazer com que essa dinâmica coevolutiva fique um pouco mais difícil de ser prevista. Então, o que eu estou mostrando aqui do lado direito para vocês, que tem essas bolinhas, de diferentes cores, são diferentes estruturas de rede, redes de mutualismo também, então formiga-planta ou dispersão de semente e animais, polinização e a de dispersão, que são plantas e animais também, e os links representam essas interações. Então, eles estão estruturados de formas distintas, e isso vai trazer consequências também para a dinâmica coevolutiva. Então, a gente está adicionando uma outra camada de complexidade. Antes, a gente falou um pouco de como a assimetria pode ter efeitos, e fica um pouco mais fácil da gente imaginar como seria essa dinâmica, onde um pode estar se adaptando mais do que o outro ao longo do tempo. No entanto, quando a gente coloca assim, outro nível de complexidade, onde a gente olha para uma rede mutualista, não só a gente tem uma variação na pressão entre as diferentes espécies que estão interagindo, como também a gente pode ter efeitos indiretos, que são essas setinhas rachuradas que eu coloquei para vocês. Então, se a gente olhar aqui, parte esquerda, na parte de baixo, tem umas setinhas rachuradas, e em cima do gráfico também essas setinhas rachuradas, que seriam efeitos indiretos que as espécies estão impondo uma com a outra. E isso significa que as espécies podem estar se influenciando por compartilhar parceiros, e não porque elas interagem diretamente. E daí, olhar para um contexto de assimetria em redes se torna um pouco mais complexo ainda. E esse é o foco, é o que eu tenho tentado explorar no meu doutorado, e para entender isso, a gente tem utilizado modelagem matemática, um modelo coevolutivo e teoria de redes. E esse modelo coevolutivo, ele vai dizer, basicamente, que as características dessas espécies vão evoluir de acordo com
algumas coisas que a gente considera importante, que são vinculadas a pressões bióticas e abióticas e como elas estão estruturadas. Lembrando que a gente está falando de mutualismo, então pensando em acoplamento fenotípico, né? Então, a gente tem essa característica que vai ser uma consequência de como ela era antes, que é esse ZI que vocês veem aqui na equação. Esse é um modelo que a gente está olhando para uma única característica, então imagina que o que está representando é, por exemplo, o comprimento do tubo ou o comprimento do bico, e aqui eu estou representando de uma única espécie, mas daí na hora que a gente vai fazer a simulação são como se fossem as várias espécies que estão na rede. Isso é uma consequência também, essa evolução, de quão herdável aquela característica é, e também de como se dá de como está a inclinação da paisagem adaptativa. Então, imaginando que a gente também está olhando para interações bióticas, essa pressão ela vai mudar de lugar, porque ao mesmo tempo o outro organismo com o qual ele está interagindo está evoluindo também. E a gente tem, então, a contribuição da espécie. Cadê? A contribuição da espécie de uma espécie sobre a outra. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o QIJ logo mais, mas lembrando que isso está vinculado, então, a esse acoplamento fenotípico, ou seja, quão diferentes são essas características das espécies que estão interagindo, e um fator que é abiótico. Esse abiótico, a gente tem esse θ aqui, o θ ele vai representar um ponto fixo, e seria aquilo que o ambiente está selecionando como o melhor. E é relacionado, então, com o quão distinto isso é da característica inicial. Então, esse é um modelo que a gente está trabalhando, a gente parte de algumas premissas, olhando para a seleção direcional e olhando para a média dessas características na população, né? E o QIJ, que eu falei para vocês, que é onde a gente explora um pouco mais como que é a influência do mutualismo de um sobre o outro, o que a gente tem é que ele vai ser também uma equação composta de alguns parâmetros. Esse que eu estou chamando de MI, que é a força da seleção mutualista, é aonde eu vou simular a assimetria. E essa assimetria, ela vai ser a diferença entre a importância da seleção para uma espécie e para outra. Então, imagina que a gente tem lá as flores e os animais que polinizam, e eu coloco para cada conjunto deles a importância da seleção. Então, para as flores é muito importante a seleção, ou para os animais é muito importante a seleção, e fazendo essas diferentes combinações, a gente tem, então, uma assimetria. Depois disso, a gente olha para como essas espécies interagem, e para isso eu uso uma matriz de interação, onde eu tenho aquelas que interagem, a gente vai assumir o valor de 1 para o A, e as que não interagem assumem o valor de 0. E tudo isso é vinculado com quão acopladas essas espécies estão. Então, de novo, lembrando lá da diferença entre uma característica e a outra, e quanto essa diferença de uma característica a outra é diferente de todo o resto. Então, se um pássaro e uma flor estão bem acoplados, quão melhor acoplados eles estão do que aquela borboleta e aquela flor, ou alguma coisa desse tipo. Então, é relativo, esse acoplamento é relativo a todas as outras espécies que ele interage. E esse valor, de QIJ, ele vai ficar entre 0 e 1. E com esse modelo evolutivo, o que a gente fez foi simular, a gente fazia 100 simulações, olhava para esses diferentes cenários de assimetria, de forma que a gente pudesse tentar entender se haveria alguma diferença na magnitude de mudança evolutiva que as espécies estavam sofrendo, se existia alguma diferença no acoplamento entre as espécies que estão na rede e vão formar esses subgrupos, quanto que a estrutura da rede muda, e quanto que tem a contribuição de efeitos indiretos para a evolução dessas características. Então, a primeira coisa que a gente observou era ver como que essas características mudavam ao longo do tempo. E aqui vocês podem ver, então, primeiro gráfico à esquerda, em cima, a gente tem no eixo X o tempo, no eixo Y as características, e como que essas características estão mudando ao longo do tempo.
O que a gente observa no primeiro gráfico, lado esquerdo, em cima, é que quando eles são muito simétricos, as mudanças, ambas as espécies mudam, ambos conjuntos mudam, e mudam meio que parecido. Quando existe uma simetria, ou seja, para uma das espécies sofre muito, depende muito do mutualismo, e a outra não tanto, que é o gráfico da direita, o que a gente observa é que tem uma certa concentração de algumas espécies, e algumas vão mudar muito mais do que outras. Então, vejam que o verdinho, por exemplo, que está representado pelos animais, ao longo do tempo muda pouco as suas características. E esses pontinhos que a gente vê à direita nos gráficos são os picos ambientais de cada uma delas. Então, os verdinhos, eles estão mais próximos do seu pico ambiental, enquanto que os rosinhas, eles acabam se distanciando um pouco. Isso significa também que, ao longo desses diferentes cenários de assimetria, a gente tem grupos que estão experienciando diferentes quantidades de mudanças evolutivas. Então, tem uma variação maior de mudança evolutiva para aquele que depende menos, num cenário que é simétrico do que num cenário assimétrico. Então, gráfico verdezinho à esquerda embaixo, a gente tem uma grande assimetria, eles estão mudando muito pouco, que é exatamente o cenário desse gráfico que eu mostro para vocês à direita em cima. E a variância da flor, que está aqui à direita embaixo, ela aumenta justamente quando a gente tem uma grande assimetria. Isso porque essas assimetrias aqui são complementares, né? Então, uma grande variação entre os grupos e é maior quando tem uma maior assimetria. Então, a conclusão desse resultado tem uma diferença na magnitude e, principalmente, a gente vê também uma diferença no resultado final, né? Então, as características se estabilizam em lugares distintos se tem uma simetria de seleção ou se não. Outra coisa que a gente explorou foi olhar como acopladas essas espécies estavam ou não. E daí a gente tem esse gráfico, que é um mapa de calor. Então, se a gente olha eixo X, o que a gente está mostrando é qual era a importância da seleção do mutualista para aquela espécie. Mesma coisa para o eixo Y. Então, a gente imagina que na diagonal é onde vai ter a maior simetria. E nas outras pontas, então aqui... Ai, queria minha setinha. Aqui, o que a gente tem lá na ponta do gráfico que está mais azul, mais escuro, são onde tem as menores distâncias médias, as distâncias médias entre as espécies, ou seja, são onde elas estão melhores acopladas. Isso é justamente quando a gente tem força de seleção, que são simétricas, mas muito forte. Força de seleção, que não são muito fortes, mesmo simétricas, elas não geram muito acoplamento fenotípico. Isso traz uma consequência que tem uma grande variação, conforme aumenta a simetria do mutualismo. Então, agora, nesse outro gráfico, eixo X está mostrando aumentando a assimetria. E o que a gente vê é uma grande variação em quão acopladas as espécies estão, conforme aumenta a assimetria. O que a gente observa várias vezes na natureza, em redes de interação, onde algumas espécies estão bem acopladas e outras não tanto. Se a gente for olhar, tipo, a distância mínima entre as espécies, no entanto, a gente vê que em cenários de muita assimetria, então eixo X, a parte aqui embaixo no gráfico da direita, a gente tem uma variação maior e distâncias médias maiores de acoplamento, onde as espécies não estão tão bem acopladas. Então, de uma forma geral, a assimetria interfere no acoplamento entre essas espécies e acaba diminuindo esse acoplamento. A gente também olhou para a estrutura dessas redes e como ela ficava ao longo do tempo. Isso porque a gente começa com redes que estão 100% conectadas, são redes teóricas. Então, eu gero essas redes e depois eu deixo essa rede se reestruturar de acordo com as características, com os valores que essas características vão assumindo ao longo do tempo. E daí a gente vê algumas mudanças na estrutura dessa rede. Então, por exemplo, aqui, o gráfico da direita, da esquerda em cima, que vai olhar para o alinhamento, o que a gente observa é muita assimetria torna essas redes mais alinhadas. Ou seja, as espécies que interagem com menos
outras espécies nessa rede, elas representam um subconjunto de outras espécies que vão interagir com muitas outras. E com o aumento da assimetria, também elas vão ter menos conexões nessas redes. Então, redes mais assimétricas, menos conexões, porém, a conexão entre elas aumenta. E se gera um subgrupo, ou seja, dentro de uma grande rede, a gente tem como se fosse pequenos grupos que interagem mais. E muitas vezes se tem isso como uma consequência de coevolução entre espécies que estão super especializadas, e que a gente vê que talvez isso possa ser gerado simplesmente por uma única espécie, de um único conjunto muito especializado, e não para os dois. Então, a assimetria de seleção ela vai reorganizar a estrutura e favorecer o surgimento desses subgrupos. E, por fim, a gente olhou também para quantos efeitos indiretos contribuem para a evolução dessas características nos diferentes cenários de assimetria. E o que a gente observou é que, conforme aumenta a assimetria, os efeitos indiretos passam a contribuir menos. E a gente, na verdade, eles contribuem menos, mas eles se concentram num único grupo. Então, o gráfico da direita em cima, o que ele mostra é, a gente tem um conjunto, que seria aquele conjunto que depende mais, ele está recebendo mais influência dos efeitos indiretos do que o outro conjunto que recebe menos influência dos efeitos indiretos. A gente já sabia que os efeitos indiretos têm uma importância muito grande quando a força de seleção é alta. E agora o que a gente vê é que quando essa simetria se estrutura na rede, os efeitos indiretos passam a ter também uma contribuição estruturada. Então, vamos olhar para esses dois mapas de calor, que eles representam também esses dois cenários. Então, o que a gente tem, imagina, esquerda embaixo, que a gente tem todas as espécies na linha, todas as espécies na coluna. E daí, a cor, esse azul, vai significar o efeito que uma espécie está tendo sobre a outra, mas não necessário. Aqui é descontando se elas interagem ou não. Então, são os efeitos indiretos. E o que a gente vê é que tem uma variação muito grande entre quanto uma espécie está contribuindo ou não, e isso está disperso ao longo dessas várias espécies, né, que estão na rede. No cenário do gráfico da direita, o que a gente tem é esses efeitos indiretos e a contribuição deles para a evolução das características está concentrado num único grupo. E esse é o cenário de assimetria, ou seja, ele se concentra, a contribuição dos efeitos diretos se concentra num único grupo, e vejam que a gente tem alguns quadradinhos mais escuros também. Então, de alguma forma, algumas espécies, elas assumem um papel mais importante em governar a distribuição daquelas características da rede do que outras, mesmo num cenário assimétrico. E isso talvez traga alguns insights interessantes para a gente quando a gente pensa nas características das espécies em comunidades que a gente observa. Então, a coevolução sempre é tida como um processo que leva à convergência de caracteres. Mas o que a simetria de seleção nos traz de insight é que talvez essa convergência possa ocorrer de formas distintas, o que faz algum sentido quando a gente começa a olhar para a ideia de que algumas flores são mais especializadas em alguns grupos de polinização, ou síndromes de dispersão também de sementes. Então, gerar uma convergência dentro de um único grupo que está interagindo, no caso, as plantas, por exemplo, o que não necessariamente é o que a gente esperava antes, que era quando você tem uma seleção recíproca muito forte. Então, os 4 pontos que a gente consegue observar aqui com esses resultados são que, no geral, as mudanças evolutivas, se tem um cenário de assimetria, elas vão alterar o resultado final do processo evolutivo, e elas vão ser de magnitudes muito distintas quando a gente olha para as plantas e para os animais, ou para 2 conjuntos que estão interagindo, não precisam ser necessariamente plantas e animais. O acoplamento fenotípico dentro dos grupos da rede, ele também é alterado se a gente tem uma assimetria de seleção, e a gente tem algumas espécies que vão estar muito acopladas e outras não tão acopladas.
A assimetria de seleção, ela vai gerar uma reorganização na estrutura da rede, favorecendo a formação de subgrupos, e ela diminui a contribuição de efeitos indiretos para a evolução das características. No entanto, esses efeitos estão concentrados em um único grupo. Eu gostaria de agradecer muito o pessoal do Equincontros, meu laboratório e todos vocês que estão aqui junto comigo nesse dia. E estou aberta para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas, perguntas, enfim. Obrigada, gente. Uhul! Obrigada pela apresentação. Aí, eu acho que a gente pode tentar organizar as perguntas pelo chat. Então, quem quiser perguntar, avisa no chat, por favor, faz a inscrição, e aí vai abrindo o microfone conforme for perguntando. Pode ser? A Anne já falou que tem uma pergunta. Peraí, a Dani primeiro. Então, Dani, pode abrir seu microfone e fazer a sua, depois em seguida a Anne, por favor. Oi, Pan, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Massa, curti muito esse modelo de apresentação, hein? Você viu que a adesão foi enorme, né? Parabéns pela palestra. E parabéns para a galera do Ecoencontros pela iniciativa. Eu fiquei com um pouco de dúvida quando você falou das redes, da estrutura de redes. Uhum. Eu queria entender melhor quais eram as suas premissas, o que é que você esperava dos padrões de rede em relação à variação na simetria. Não ficou muito claro para mim isso. Tá. Bom, como inicialmente o que a gente queria era entender, primeiro, como a simetria mudava, as características que essas espécies apresentam, a gente criou essas redes teóricas que elas eram 100% conectadas. Então, imagina que você não tem estrutura nenhuma. Todas as espécies interagem com todas as espécies. E daí a gente espera que vai emergir uma estrutura no momento que as características vão se diferenciando e a gente começa a ter como se fossem forbidden links, assim, algumas espécies não vão mais poder interagir entre elas, outras vão interagir preferencialmente com outras, e você espera que surja uma característica, né? Como muitas vezes a gente pensa em coevolução como reciprocidade com simetria, eu esperava, por exemplo, não encontrar algumas coisas como formação de módulos ou subgrupos, porque isso são tidos como coisas de espécies extremamente especializadas uma às outras, né? Então, encontrar esse tipo de padrão foi um pouco curioso, mas, assim, no geral, eu não tinha tão claro, assim, o que eu esperava. Eu só queria ver qual era a estrutura que ia surgir, se eu permito que a evolução das espécies ocorra com uma delas tendo um papel mais forte em guiar a evolução da característica da outra, né? Não sei se eu consegui te responder. Você coloca naquele gráfico que fala do aninhamento, por exemplo? Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim, estou vendo sua tela. Pronto. Você me explica, Pan, esse gráfico melhor? Esses gráficos. Sim, tá. Então, o que a gente fez aqui foi rodar simulações com as diferentes forças de seleção, né? Então, gerando as assimetrias. Então, cada um desses box plots aqui são conjuntos de simulações e o que a gente encontrava de média para aquela estrutura da rede. Então, por exemplo, no aninhamento, a gente encontrou que várias espécies, quando a assimetria era muito grande, a gente tinha um maior aninhamento. De alguma forma, várias espécies se desconectavam, mas tinha uma que mantinha conexão com várias outras, né? E isso mantendo esse subgrupo. Todas essas coisas, elas estão vinculadas com essa perda de interação que ocorre porque a característica delas vai se diferenciando, que talvez fique um pouco mais fácil de ver olhando para esses gráficos, onde, por se
sei lá, uma espécie que evolui mais próxima a essas daqui, ela deixa de interagir com as espécies que estão aqui. Então, ela perde interações, e daí isso vai influenciar na distribuição média do grau. Aqui, por exemplo, a maioria das espécies provavelmente vão continuar interagindo, elas não perdem muita interação, porque elas continuam similares entre si. E, de novo, aqui a gente vai ter algumas espécies que estão interagindo com várias que estão... vários animais estão interagindo com várias dessas plantas, mas você tem também alguns animais que praticamente perderam conexão, né? E esse último gráfico que eu fiz foi tentar ver, que eu falo dos subgrupos na rede, é ver quão isolada, de fato, a rede fica com subgrupos. E daí eu tenho dois conjuntos, quando aumenta a simetria, você forma esse outro conjunto aqui, porque o que a gente, na simulação, fazia era, às vezes, permitir que uma espécie possa interagir com a outra. Então, imagina que a planta interage com esse animal, mas não necessariamente essa interação é funcional para o animal com a planta, ou seja, ele não está impondo uma pressão evolutiva, e daí é como se essa interação passasse funcionalmente a ser zero para esse animal. Quando a gente quando a gente olha para essa matriz, nesses casos onde a gente zera as interações, muitas espécies acabam ficando isoladas. Então, se elas têm uma assimetria de seleção muito grande, elas se isolam. Então, a gente tem essa formação desse conjunto aqui. O que é curioso nisso é porque, assim, também tem um limite, né? Essas espécies, elas estão quase que saindo da rede. Mesmo assim, você aumenta a quantidade de subgrupos, que é o que a gente vê aqui embaixo, em cenários assimétricos. Não sei se consegui. Dani? Oi, Pan, foi mal, é porque eu desliguei meu microfone para não te atrapalhar. Não, mas... sim, você conseguiu me responder sim, é porque eu tinha ficado um pouco intrigada quando eu vi esses gráficos, porque quando eu olhei que no valor 0,8 você tinha um grande valor de alinhamento, um grande valor de conectância e uma formação e muitos subgrupos na rede, isso me intrigou bastante, né? Como é que essas características estavam associadas aos mesmos valores de assimetria, né? Sim. E que, assim, você pode imaginar que esses subgrupos, vários deles continuam alinhados, né? Não porque necessariamente eles formaram subgrupos, eles não estão alinhados. E tem esse outro ponto que eu te falei, é que depende um pouco de como a gente caracteriza aquela interação, né? Se Opa, ela... Posso fazer uma pergunta? Esses subgrupos não são os componentes da rede? São. Então, eles estão isolados, né? Esses daqui estão isolados. Esses daqui estão isolados, esses daqui é uma variação em subgrupos, né? Então, esses daqui podem estar alinhados também, por exemplo. Esses não, esses estão isolados. Cada pontinho desse é o quê? Cada pontinho desse daqui é a formação de um grupo isolado na rede. Nesse caso, seriam espécies, porque a gente tem um subgrupo, uma quantidade de subgrupos tão alta, só podem ser espécies, né? Desculpa. Sim? Beleza, Pan. Pode passar para a próxima pergunta. Obrigada. Imagina. Anne? Oi. Oi, Anne. Tudo bom? Tudo, e você? Tô bem. Pan, amei sua palestra, seu trabalho está muito lindo mesmo. A parte gráfica da apresentação dos seus resultados está muito clara e muito bem feita, assim, parabéns mesmo. Eu tenho duas perguntas, assim, para pessoas que não trabalham com essa parte de modelagem, que eu acho que é interessante saber. Uma é que tipo de de onde você tirou os dados para você fazer essas análises, mesmo que você tenha simulado, você precisa de alguma base de dados para fazer essa simulação, né? Essa é uma pergunta. E a outra coisa também que eu fiquei pensando é que você falou sobre uma matriz geradora, né, que você, para fazer o cálculo lá do MI que você fez, MI, MJ,
que você falou que vocês colocam um valor para falar o quanto uma espécie influencia na outra, que varia de 0 a 1. E aí eu não entendi muito bem como que vocês fizeram em várias outras modelagens, enfim, coisas que eu trabalho de biogeografia, por exemplo, a gente usa uma abordagem muito similar. Só que tem algumas premissas que a gente assume para fazer essa pesagem, né, de qual é a variação entre 0 e 1, como você atribui isso, né? Fiquei pensando como que vocês atribuíram esses valores. Tá. Então, o que eu faço aqui agora é tudo teórico, então eu ainda não coloquei nenhuma base empírica. A ideia, e é o que eu comecei a fazer nesses últimos meses agora, foi colocar algumas redes empíricas, e daí eu uso a estrutura da rede mesmo para rodar a simulação. Mas nesse momento, tudo parte de algo que eu sorteio. Então, por exemplo, esse ZI que eu mostrei para vocês, eu faço um sorteio, tipo, eu tenho 50 espécies, eu faço um sorteio de uma distribuição uniforme, variando de 1 a 10, e daí cada valor de Z é sorteado. Isso para os dois grupos, e daí eles vão interagir se eles têm uma certa sobreposição ou não na característica. Então, se, sei lá, eu coloco um limiar, né, tipo 0.01, 0.05, e se eles tiverem essa sobreposição no valor deles, então, tipo, sei lá, um tem 5, o outro tem... Um tem 5.3, outro tem 5.5, eles vão interagir. Se um tem 1 e o outro tem 7 de valor para as características, daí eles não interagem. Então, esses dados iniciais são baseados num sorteio. Legal. E daí, os valores de MI, eles também são baseados numa ideia de exploração de possíveis cenários, né? Então, o que eu olho é MI variando de 0 a 1, e daí qual seria a maior assimetria que eu posso ter, então eu coloco um com 0,1, outro com 0,9. Então, o que eu faço também é, de forma arbitrária mesmo, gerar essas assimetrias. Ultimamente, também estudando, eu vi que tem alguns estudos que tentam medir essas pressões de seleção entre espécies que interagem e tal, só que, no geral, o que a gente tem é muito efeito de uma espécie sobre a outra, então é muito difícil saber qual que é a pressão recíproca que um está impondo sobre o outro. Então, isso dificulta bastante para estimar esses parâmetros de forma mais realista, mas quem sabe a gente consiga ter esses dados num futuro não tão distante, né? Mas, por enquanto, está de forma arbitrária mesmo. Ok, obrigada, Pam, parabéns. Eu que agradeço. Beijo. Pam? Oi. Oi, Pam. Primeiramente, Tudo bem? parabéns, tudo bem, você? Parabéns pela apresentação, tá tudo muito bonito. Como a Anne falou, seus gráficos estão maravilhosos, suas imagens estão muito boas. E a minha dúvida é o seguinte, você está tratando basicamente de coevolução em sistemas de polinização, certo? A ideia são mutualismos, mas eu acabo enviesando para polinização. Então, porque eu vi que tem coisas assim, mas assim, mesmo quando a gente fala de mutualismo, a gente tem que pensar direito, porque existem diversos tipos de mutualismos e eles são diferentes. Então, quando a gente pensa em polinização, por exemplo, pensar no modelo de coevolução puro é um pouco complicado, porque a gente tem interações muito difusas nas redes, né? É muito mais comum a gente ver uma espécie interagindo com várias outras, e é justamente esse peso que a gente tem que atribuir para tentar entender qual que é a importância, vamos dizer assim, da seleção de uma espécie sobre a outra. E daí minha pergunta é nesse sentido, assim, você de alguma forma tentou inserir esses valores de difusão, vamos dizer assim, nas redes? Sim, então, quando eu proponho estudar a simetria no processo coevolutivo, eu dividi a simetria em 2 elementos. Então, o primeiro seria a importância da interação
e o efeito da interação para diferentes componentes e atributos de história de vida. Então, é aí que eu uso esse argumento para justificar que a pressão de um é mais forte que o outro, né, que seria, então, recurso, serviço, alguma coisa nesse sentido, e que também vai variar de acordo com os diferentes tipos de mutualismo que a gente tem, mas aqui olhando de uma forma mais geral, assim, né, e daí o outro elemento, que é o que eu estou tentando fazer agora, é olhar para como essas interações estão estruturadas na rede, e daí a gente conseguiria olhar essa assimetria de especialização, que é o que eu chamo. Então, por exemplo, a pressão é muito mais forte, vamos supor, do animal sobre a planta, mas a gente tem também essa estrutura de rede onde essa planta pode interagir com 30 animais e não interagir só com 2. E daí, a pressão que cada um desses animais está impondo passa a ser particionada, e daí você já consegue... Fica um pouco mais difícil de entender o que governaria a dinâmica evolutiva desse caractere da planta, por exemplo, né? Então, a ideia de colocar essa outra simetria, que seria, pelo que se eu entendi bem, essa ideia difusa que você está falando, eu consigo colocar na hora que eu coloco a estrutura de rede. Isso vai entrar no modelo nessa parte onde tem aqui, onde eu tenho a matriz de interação em si, e daí eu bloqueio quem interage com quem, né? Então, dessa forma, eu consigo permitir que algumas espécies coloquem pressão de seleção mais forte sobre outras, e outras não possam simplesmente colocar pressão de seleção, porque elas não interagem, e a gente sabe disso da natureza, né? Então, essa seria a forma de resolver, é o que eu estou tentando fazer agora. Perfeito. E só mais uma pergunta. Você está falando que você está incluindo agora redes empíricas, né? E daí você vai inserir outros tipos de rede além de polinização? De dispersão? A ideia é testar também para outras redes mutualistas disponíveis, né? Então, formiga-planta também. A princípio, formiga-planta também. Tá. Porque eu acho que você vai ter resultados bem diferentes com essas redes, porque elas, por exemplo, formiga-planta, eu imagino que elas sejam menos difusas do que, mais quebrada do que as de polinização. Então, legal. Parabéns. Eu que agradeço. Mais perguntas? Ninguém mais se manifestou? Gente. Coral, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Oi, Pan, adorei essa apresentação. Oi, querida. Tudo bem? Então, eu estou tentando acompanhar, principalmente a parte do modelo, e aí eu fiquei com uma dúvida em relação ao pico adaptativo. Como que você faz para medir os picos adaptativos das espécies? Então, aqui, para o pico ambiental, é um valor fixo, né? Então, logo no começo da simulação, eu sorteio um valor que está dentro desse valor, desse conjunto de valores que eu permito que as espécies possam ter características, né? Então, por exemplo, de 0 a 10. E para as interações bióticas, já não é mais tão simples, porque daí o pico, ele está vinculado, na verdade, a essa seleção direcional que está sendo imposta com quem está interagindo com quem, né? E daí, isso está vinculado a quão acopladas essas características são, relacionada com como todas as outras interações são, e acho que você também quer saber por causa do Φ aqui, né? Sim. A inclinação da paisagem. Que isso também é um valor arbitrário que a gente coloca. Então, é como se fosse indicar a inclinação dessa paisagem adaptativa num valor arbitrário, que daí a gente testa vários valores para ver, na verdade, quanto isso influenciaria na resposta, né? No que a gente observa no final. Mas, tipo, eu coloco, sei lá, 0,4, que é o valor
que a gente tem utilizado, assim. E aí, se a espécie está se aproximando ao valor inicial, é como se ela tivesse mais adaptada, seria isso? Aqui, quando a gente, nessa parte da equação, o que acontece é que, assim, quando as espécies estão bem próximas, elas impõem uma pressão de seleção muito forte. Então, tipo, tentar imaginar, assim, sei lá, uma espécie que tem um valor de tubo da corola 3, e a outra tem um valor, o beija-flor tem um bico de valor 4,5 e tal, elas ainda estão próximas, elas impõem uma pressão muito alta. Quando elas passam a ter exatamente o mesmo valor, então imagina que as duas chegaram em 4, daí elas já não impõem tanta pressão. No entanto, se elas estão muito distantes, então uma tem o valor 1 e a outra tem o valor 8, a pressão que elas impõem também é muito baixa. Então, isso forma uma curva que é quase que uma normal mais deslocada para a esquerda, assim, que é onde as espécies que são um pouco parecidas, elas vão ter um impacto alto, mas se elas são exatamente iguais, elas deixam de impor seleção, porque simplesmente não tem como, tem que ter uma variação para poder impor a seleção, né? Entendi, Pan, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Podem perguntar, gente, alguma coisa que não ficou clara? Mais perguntas, sugestões, comentários? O pessoal tá tímido. A ideia é apresentar na minha qualificação na quarta, então qualquer sugestão é bem-vinda também. Cara, eu realmente achei tudo muito lindo na sua apresentação. Obrigada. Bom, dar mais uns minutinhos para o pessoal se manifestar. Agora chega o bolo, café. Pois é, não precisa nem ter pressa para o bolo, para o café, porque cada um tem o seu hoje. Eu tenho uma sugestão, pode ser? Pode. Claro. Uhum. Eu acho que quando você está apresentando vários gráficos com várias coisas bastante complicadas uma do lado da outra, Uhum. e os eixos dos gráficos não são muito intuitivos, né? Por exemplo, vai mais para baixo. Aí, por exemplo, variação no acoplamento fenotípico, que você mostrou ali em cima. Variação no acoplamento fenotípico. Distância média mínima entre as espécies. Para eu conseguir entender o que distância média mínima entre as espécies eu acho que talvez se você separar isso em vários slides e colocar, tipo, sei lá, uma animaçãozinha com uma rede, o que você está estimando em cada um desses, podia facilitar a vida das pessoas. Tá. Mas é só. Tá. Vou tentar fazer isso. Outra coisa que eu tiraria era a animação do adaptativo ali. É que ela é tão fofa. Mas eu colocaria igual você fez para a herdabilidade, você pôs uma regressão, eu também colocaria uma regressão, porque é a mesma coisa, né? Tá. O teu pico adaptativo é Sim. linear também, a tua paisagem. Então. Aham. Tá. A Bia tá gritando aqui. Então tá bom, é isso, pessoal. Obrigada. Manda a foto da Bia. Mais perguntas, comentários? Isa, liga o microfone, fala aí. Sim. Deixa a gente te ouvir, sua vozinha. Liga, Isa.
Oi, tá me ouvindo? Sim. Oiê! Ai, Pam, você é muito calma, você tem que dar coaching de apresentação, porque você é muito didática. Eu já tinha visto você, essa didática com as crianças, e era apaixonada. E agora, não é que encontro, você arrasou, parabéns. Obrigada. E eu acho que é isso, acho que a estética está muito linda, estou apaixonada pelos gráficos, pelas cores, assim, no seu jeito de falar, tá lindo. E aí eu tipo, tinha até escrito comentáriozinho, talvez para Quali, eu não sei, talvez dizer aonde, tipo, esse é o primeiro, segundo, terceiro capítulo, onde ele se insere na tese, assim, para a gente ter uma